Olá pessoal, estamos estreando mais um quadro que é um quadro de opiniões, onde eu vou falar sobre notícias, sobre questões teóricas, comentários aleatórios, diversos aqui no canal. E para estrear vamos falar de treta, porque eu sei que vocês gostam de treta. Vamos falar da treta eterna ultimamente no Twitter entre marxismo e psicanálise, que vez ou outra volta, né? Tem sempre aqueles temas favoritos que os marxistas gostam de brigar. Stalin, Trotsky e agora mais recentemente marxismo e psicanálise se tornou grandes inimigos, grandes rivais e etc. A grande heresia que são marxistas se apropriarem da psicanálise. Então, eu já escrevi um texto sobre isso que vai ficar aqui nas recomendações de leituras. Como sempre, vai ter várias recomendações de leitura que eu usei também para fazer o vídeo. E agora não vai ser diferente. Veja, é claro, é óbvio e é evidente que o marxismo, por ser uma teoria crítica, ela sempre está dialogando criticamente com todo mundo, com várias teorias, com vários autores, com várias formulações. Isso nem de longe significa que você precisa desqualificar o outro, desqualificar posições teóricas ou rebaixar posições teóricas por conta disso. Pelo contrário, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que o fundamental, mais fundamental ainda, é que entre marxistas deveria, pelo menos no ponto de vista ideal e hipotético, deveria haver um respeito, ainda que o debate crítico fosse pautado, o debate duro fosse colocado, como sempre foi colocado na história do marxismo. Você vê, por exemplo, a eterna querela entre lukácsianos e althusserianos, Rosa Luxemburgo e Lenin, e assim por diante. Marxismo periférico, marxismo ocidental, e assim por diante. Há várias querelas dentro do marxismo, querelas muito duras, com acusações duras, com argumentações muito duras, mas onde isso não reverbera numa desqualificação do outro, numa invalidação do outro, ou numa interdição do outro ser marxista, como se alguém tivesse o poder de definir quem é marxista ou não. Circulou-se alguns prints de um grupo, né? E é isso, assim, é um grupo, porque a psicologia histórico-cultural, apesar de dentro da psicologia ainda ter pouca força, né? Ainda há um domínio de outras correntes teóricas, etc., de outras vertentes da psicologia. A psicologia histórico-cultural no Brasil é muito difundida, principalmente por conta da psicologia da educação, da pedagogia. Então você tem acesso a textos de Vygotsky, de Luria e assim por diante. Eu tive leituras de Vygotsky na universidade, etc. Eu tive mais leituras de Vygotsky do que de Freud, por exemplo, na universidade. E nem por isso eu achava que havia um grande plano maligno da psicologia histórico-cultural para implantar na mente das pessoas que Vygotsky é o grande maioral do marxismo e coisas parecidas, né? Até porque as coisas não são bem assim. O marxismo não é hegemônico no Brasil, tal qual a psicologia histórico-cultural também não é. E da qual você fizer uma busca no Google acadêmico, psicologia histórico-cultural, ou colocar marxismo e psicanálise, você vai ver várias pessoas que estudam Vygotsky, que tem profundidade, tem pesquisas usando Vygotsky, que vão fazer críticas duríssimas à psicanálise, que vão pontuar a questão de como eles enxergam a proximidade entre marxismo e psicanálise, quais são os problemas que ele vê nessa proximidade, mas sem ser de uma maneira desrespeitosa, de uma maneira chula, de uma maneira ignorante muitas vezes. E aqui eu estou deixando para vocês enxergarem, né, verem alguns prints que circularam para poder a gente debater um pouco sobre isso, porque apesar de ser algo, primeiro, que eu não queria falar mais, porque isso já me irritou, já tive problema de saúde mental por causa dessas tretas, já foi tema da minha análise, enfim, por ser um assunto que honestamente deveria nem estar sendo debatido nesses termos, de se marxismo pode ou não, como se uma pessoa, para fazer uma leitura ou fazer uma assimilação crítica de uma outra teoria, tivesse que pedir autorização à instância superior que define, né, que ajuiza sobre quem é marxista ou não, ou quem pode ou não fazer assimilações
de autores, de teorias, meio que interditando a liberdade de pensamento, de crítica e criativa intelectual das pessoas. Isso só empobrece o marxismo e a gente vai falar um pouco disso. E o segundo ponto é que quando a gente, e eu sou uma pessoa que faz trabalhos na internet, que divulga alguma coisa na internet, mas quando nós nos propomos a divulgar, a fazer a questão da educação na internet, do marxismo, do comunismo, do socialismo, etc., da teoria crítica, a gente tem que ter a responsabilidade, de expor o conteúdo de uma maneira menos odienta possível. Porque a internet já é um espaço onde a gente lida com, muitas vezes, estilos de vida que são incompatíveis de nós chegarmos até lá, que são produções virtuais de um estilo de vida que não existe, na verdade. Então, a internet tem uma violência muito grande sobre os corpos, sobre a questão da beleza, de gênero, de raça e etc. Então, a gente tem a obrigação de tentar produzir um ambiente, pelo menos dentro da nossa bolha, menos odiento. E o que a gente vê no Twitter é justamente o oposto disso. Mas a gente também tem a obrigação, enquanto pessoas que se propõem a serem educadores nesse campo virtual, de, ainda que, claro, num vídeo como esse que vai ser um pouco maior, já aviso a vocês, a gente tem a obrigação de, ainda que o vídeo seja um pouco maior, num vídeo não dá para contemplar aprofundadamente tantas questões. Então, portanto, é sempre uma tarefa de reduzir, ainda que você tente manter um nível de complexidade, mas toda redução há uma perda. E é por isso que a gente tem a obrigação de, quando propor debate, sempre deixar muito bem explícito que esse debate não se encerra num fio de Twitter, num carrossel do Instagram, num vídeo no YouTube ou num texto qualquer. O debate vai precisar ser colocado no artigo, ser desenvolvido em livros, você vai ter que indicar referências, você vai ter que complexificar o debate, você vai ter que atentar para que o outro também, mesmo que seja uma teoria, um autor, uma pessoa que você está querendo rebater, você tem que atentar para a honestidade intelectual diante do outro, ou seja, respeitar o argumento do outro, não colocar o outro como burro e ignorante, ou como, enfim, como se você fosse capaz de definir quem é o mestre da dialética, do materialismo histórico, que é você e o outro não, o outro é um burro idiota que não sabe ler Marx. E aí começa, né, todo aquele conjunto, é trotskista, é stalinista, é revisionista, liberal, é isso, é aquilo, é idealista, é pequeno burguês, e assim vai. Esses chavões, apesar de serem muito usados, eles não explicam absolutamente nada. Mesmo quando Lenin usava, Marx usava, você vê que Marx tem uma obra muito complexa, muito pesada, muito densa. Ele não fica se limitando a fulano é pequeno burguês, cicrano não serve. Tem que complexificar a situação. E por fim, eu acho, dessa primeira parte para a gente começar o vídeo, é fundamental que nesse processo de a gente indicar leituras, etc., vocês leiam para ter a opinião de vocês. Porque até quando eu fui começar a produzir uma crítica ao neoliberalismo, e a gente está falando de autores muito toscos, muito rasos, teoricamente, eu tive que parar e ler Mises, ler Hayek, ler Milton Friedman, porque mesmo se tratando de um adversário direto, mesmo se tratando de uma teoria extremamente ideológica, mesmo se tratando de uma teoria muito pobre, é preciso haver respeito e integridade intelectual para que a gente mergulhe nesses autores e faça uma crítica radicalmente consequente. Porque o termo radical, vocês que são marxistas sabem melhor do que eu, significa tomar as coisas pela raiz e não por uma frase no Twitter, um vídeo no YouTube, um carrossel no Instagram. Tomar pela raiz significa ir a fundo. E se ir a fundo é em Mises, tem que ler Mises. Se é para criticar a psicanálise, tem que ler a psicanálise, que não se resume a Freud, e assim por diante. Dado todos esses avisos gigantescos,
a gente pode começar a pensar, então, nessa questão do marxismo com a psicanálise. E o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é que a história da filosofia e a história do pensamento é uma história de diálogo. Não há nenhum autor na filosofia que seja o grande profeta da razão, que sozinho, por ele mesmo, conseguiu pensar algo magnífico e brilhantemente conseguiu produzir uma teoria completamente individual. Toda teoria, desde os pré-socráticos, passando por Platão, Aristóteles, Idade Média, os modernos, Marx, Hegel, Kant, a Escola de Frankfurt, Vygotsky, quem quer que seja, toda teoria dialoga com a tradição precedente e atual. Então, Freud leu Nietzsche, leu Goethe, leu toda a tradição filosófica. Marx leu Hegel, leu Kant, Spinoza, Vygotsky dialogou com Spinoza, Lacan dialogou com Saussure, com Lévi-Strauss, e assim por diante. Kant dialogou com Hume, Hume dialoga com Descartes, e assim vai. Se a gente for voltando, a gente chega até a Idade das Pedras, porque é assim que se faz pensamento. O pensamento não se tira do nada. Marx não era um gênio da lâmpada que tirou toda a teoria dele da cabeça dele num dia que ele estava numa árvore. Um livro caiu na cabeça dele e ele fez eureka, descobriu o materialismo histórico dialético. É fruto de um diálogo que já existia e da qual Marx, através da sua grande inteligência, conseguiu sintetizar no seu pensamento, que produz textos como o Capital e produz isso que a gente chama de materialismo histórico dialético. Então, o primeiro ponto é entender que a história do pensamento humano, da filosofia, da sociologia, etc., é uma história de diálogos. Não há nada radicalmente original no sentido mais elementar do termo, algo que foi retirado como como um deus ex machina que vai lá e coloca algo e move algo sem que haja nenhuma interferência externa. Há sempre um diálogo muito grande, né? Vai ter, por exemplo, autores que vão dizer que se Freud não tivesse produzido a psicanálise, outra pessoa produziria, porque os elementos para se produzir a psicanálise já estavam dados. A questão dos vestígios da psique humana, todo esse debate. Você pega, por exemplo, Nietzsche, tem muita coisa ali, e assim por diante. Da mesma forma, se Marx não tivesse produzido o materialismo histórico dialético, alguém teria produzido. Basta lembrar que antes de Marx, Engels chega a conclusões do que a gente poderia pensar como materialismo histórico dialético. Ou seja, talvez Engels foi o primeiro marxista, se a gente quiser usar nesse termo. Engels chegou lá, nisso que a gente compreende como marxismo, antes de Marx. Então, se Marx não tivesse chegado lá, se não existisse Marx, muito provavelmente outra pessoa chegaria. É claro, o fato de Marx ser uma pessoa muito dedicada ao estudo, muito inteligente, muito firme nas suas formulações, que tinha interesses próprios, isso produziu a originalidade de Marx, assim como com Freud, assim como com qualquer outro autor. Mas isso não significa que ele tirou as ideias dele de um absoluto nada, como se o marxismo fosse uma teoria puramente de Marx, né? Como se fosse algo puro e livre de qualquer contaminação exterior. Pelo contrário, se você pega, por exemplo, o texto de Lenin, As Fontes Constitutivas do Marxismo, a gente vai ver que Lenin está mostrando para a gente que há três fontes principais do marxismo. Né? A gente pode listar o idealismo alemão. Né? O termo idealismo, inclusive, é muito mal usado por muitos marxistas na internet. Né? Inclusive, o termo idealismo, do idealismo alemão, especialmente ao colocarmos Hegel, ao analisar Hegel, ele é muito mal colocado como adjetivo para descrever o que é a obra de Hegel, porque a própria noção do que é idealismo para Hegel tem muito menos a ver com essa ideia senso comum, como se idealismo fosse a capacidade das ideias de produzirem o mundo, né? Uma coisa muito mais platônica
do que hegeliana, mas tem muito mais a ver, o idealismo pensado por Hegel tem muito mais a ver com a ideia de que através da ideia, da razão, a gente pode produzir conceitos que vão explicar a realidade, que vão descrever a realidade tal como ela é, em sua racionalidade. Ou seja, você não vê uma suprassunção por aí pela rua. Você não vê uma dialética pela rua. Mas é através do exercício intelectual de sistematizar a realidade, de analisar a realidade, que você produz uma forma de pensar, uma lógica dialética que dá sentido à realidade e permite com que a gente descreva e explique processos concretos. Hegel está muito mais... O conceito de idealismo de Hegel é muito mais no sentido da capacidade da razão de escrever o real, por isso que Hegel tem uma frase muito famosa que é tudo que é real é racional, né? Tudo que é real é racional e, portanto, passível de ser explicado. Então, esse é o sentido do idealismo. Então, primeiro ponto, muitas vezes o termo idealismo é muito mal colocado. Segundo, que geralmente se coloca muito a questão das ciências burguesas, etc. Bem, Marx dialogou com todas as ciências burguesas. O próprio idealismo alemão que a gente está falando ainda, né, dessa primeira influência do pensamento marxista, é burguês. Hegel talvez seja, e Sérgio Lessa diz isso várias vezes, o maior representante da ciência burguesa na história do pensamento filosófico. Ou seja, o ápice do pensamento burguês é Hegel. Então, Marx dialogou com um pensador da burguesia, Hegel, por assim dizer, né? Ainda que, enfim, isso tenha toda uma problemática, uma série de questões, mas Hegel era um autor pensando, né, a transição da idade feudal para a consolidação de um mundo liberal, e Hegel é uma pessoa, basta ler a filosofia do direito, vai defender a produção desse mundo liberal, dessa democracia liberal, principalmente se inspirando muito na Revolução Francesa. O segundo marco, né, a segunda fonte constitutiva do marxismo, a economia política inglesa, né, a economia política de maneira geral. E a gente tem aqui, talvez, dois representantes maiores dessa influência. Adam Smith, famoso Adam Smith, da riqueza das nações, da mão invisível do mercado, é um cara que influenciou enormemente Marx, principalmente quando Marx fala de salários. Quando Marx vai analisar o salário, Marx vai tomar muitos pressupostos de Adam Smith. E, por outro lado, também Davi Ricardo. Davi Ricardo é fundamental na produção teórica de Marx, ao ponto que vai ter comentadores marxistas, comentadores de Marx que não são marxistas, que vão apontar que talvez Ricardo tenha sido, na sua fase da economia política, um grande ricardiano, né? Porque a teoria do valor, que é o coração da explicação do Capital de Marx, é de Ricardo. É claro, Marx faz um trato crítico dessa teoria, mas ele assimila seus termos. Inclusive, ele assimila fazendo um exercício que é comum a toda lógica argumentativa do Capital, que é elevar ao último grau de abstração os pressupostos de Ricardo e da economia política liberal, para mostrar que mesmo ela funcionando à perfeição, ela produz exploração. Então, o que Marx faz? Marx pega o que Ricardo descreve, que ele vê como completamente acertado, só que ele mostra que Ricardo não conseguiu perceber que esse movimento da produção do valor produz uma exploração, produz uma injustiça estrutural ao modo de produção do capital. Então, o que Marx faz é acrescentar uma questão, e para acrescentar essa questão, ele precisa acrescentar uma resposta, acrescentar uma reflexão às questões que Ricardo tentou responder e às questões que Ricardo respondeu e da qual ele tentou descrever, de certa forma, a realidade.
Esse movimento, muito mais do que um movimento de refutação, é um movimento de assimilação crítica, mas muitas vezes a gente fala de assimilação crítica como um jargão vazio, apenas para justificar o nosso ponto de vista e desqualificar o outro, mas é um movimento comum a toda a produção intelectual da humanidade. Você pega outros autores, você vai pegar, por exemplo, Kant dialogando com Hume, Kant vai assumir diversos pressupostos humeanos, vai, a partir desses pressupostos, colocar outras questões que vão demandar uma resposta diferente da resposta de Hume, e é nessa resposta diferente, partindo de pressupostos humeanos, é que Kant aparece como o pensador que ele foi. De tal forma que Hegel assume questões de Kant, de tentar salvar a razão e etc., vai analisar as proposições kantianas e, a partir delas, colocar outras questões, onde, a partir da resposta dessas questões, Hegel produz todo o seu pensamento, toda a força do seu pensamento dialético, que vai influenciar Marx decisivamente. E se você pega, por exemplo, a crítica da filosofia do direito de Hegel, que Marx escreve, Marx está fazendo o mesmo movimento. Ele está pegando Hegel, ele está levando a sério as considerações de Hegel, ele está assimilando Hegel, para, a partir disso, principalmente influenciado pela leitura que Feuerbach faz de Hegel, ele vai tentar colocar outras questões. Questões como, por exemplo, se Hegel vai imaginar as instituições como um elemento neutro na política e que dá corpo a essa multiplicidade de vozes que é a sociedade civil e multiplicidade de interesses, essas instituições eram neutras. Marx vai perceber, escrutinando o próprio argumento de Hegel, que não é bem assim, e aqui Marx coloca uma outra questão, né, que é a questão de quem então controla as instituições, quem produz as instituições e com qual objetivo. É a partir daí que entra a originalidade do pensamento de Marx, mas ele não parte do nada, ele parte assimilando questões e pontuar algo muito fundamental. Assimilar questões significa assimilar conceitos, significa distorcer de certa forma e ser herege de certa forma com o autor que lhe influenciou. Porque Marx não repete Hegel, senão ele seria Hegel. Ele assimila Marx assimila Hegel, para poder, a partir dessa assimilação, descrever e produzir alternativas sobre o real que o cercava, que era diferente da época de Hegel. Da mesma forma, nós devemos fazer para com Marx. E uma última influência importante, que é o socialismo utópico, principalmente o socialismo utópico francês, né, que Engels vai analisar muito bem naquele texto, que não é um texto tão longo, do socialismo utópico ao socialismo científico. E perceba algo muito importante. A assimilação do socialismo utópico tem tudo a ver com a assimilação de Hegel, porque a partir do momento que Marx assimila Hegel e percebe que a alternativa para produzir a emancipação humana não passa pela produção de instituições que sejam capazes de dar corpo à sociedade, porque Marx inverte, né, de certa forma, a lógica que Hegel está tentando descrever, a saída está em encontrar um processo que subverta as bases de uma economia política liberal. E aí a gente já está falando novamente da questão dos liberais. Aqui entra o socialismo utópico com o seu horizonte revolucionário, seu horizonte pós-capitalista. Mas não da forma como eles descreveram, de uma forma científica, de uma forma estratégica, de uma forma bem diferente. E vale salientar que, se essas três teorias se interconectam no conjunto de problemas e questões que Marx se propõe a responder, tampouco essas teorias têm bases epistemológicas compatíveis. Pelo contrário, se você pega, por exemplo, a economia política liberal e o socialismo utópico francês, eles são antagônicos. Radicalmente antagônicos. Não existe isso em teoria, não existe em teoria algo como um match perfeito.
como se teoria fosse um quebra-cabeça que você monta até formar a imagem que você quer. Ou até essa imagem que seja formada for a imagem do autor ou da teoria que você segue. Ou seja, isso não é assimilação. Assimilação não é transformar um autor ou uma teoria em marxista. Eu não preciso, para assimilar Spinoza, transformar Spinoza em marxista. Eu não preciso, para assimilar a psicanálise, transformar a psicanálise em marxista. Eu não preciso, para assimilar o estruturalismo, como Althusser fez, transformar o estruturalismo em marxista. Da mesma forma que Marx não precisou transformar Hegel em marxista. Marx não precisou transformar a economia liberal em marxista. Marx não precisou transformar o socialismo utópico em marxista. Ele precisou produzir questões para, a partir desse ferramental antagônico, que tem tensões epistemológicas e hermenêuticas muito profundas, ele precisou fazer dialogar para, a partir dessa tensão, ele encontrar brechas e possibilidades de respostas que superem, inclusive, as teorias que ele assimilou. Isso é marxismo. Isso é assimilação. Inclusive porque o termo supra-sumir, Aufheben, em alemão, tem exatamente esse significado em alemão. Vou pegar aqui um exemplo. Esse mouse, esse mouse que está podre, inclusive, esse mouse, ele está aqui nesse nível. O que é supra-sumir? Em alemão, o verbo aufheben é você tirar de um nível e colocar em outro. O objeto é o mesmo, mas ele não está mais no mesmo lugar. Mas o objeto continua sendo o mesmo, só que ele não se explica mais pelos termos anteriores, porque ele não está mais no mesmo lugar. E por isso é essa produção dialética de problemas e respostas que é assimilar. E aqui vem um ponto muito importante. É óbvio e evidente que os marxistas, e eu falo como marxista, nós acreditamos que o marxismo é a teoria mais adequada para descrever o mundo. Isso tampouco se confunde com o fato de que o marxismo é a ciência imortal do proletariado irrefutável. Veja, você pega, por exemplo, Losurdo vai fazer uma crítica a Marx contra a questão do Estado que é, entre aspas, anti-Marx. É antagônica ao que Marx falou. Isso invalida Losurdo porque ele foi um herege diante dos textos sagrados de Marx? Não. Isso significa reflexão. Porque todos os autores têm problemas. Dizer, Fanon tem problemas porque assimilou a psicanálise. Veja, Fanon tem problemas e assimilou a psicanálise do mesmo jeito que Vygotsky tem problemas e não assimilou. Do mesmo jeito que Althusser tem problemas e assimilou a psicanálise, Lenin tem seus problemas e não assimilou. Todo teórico, todo autor, ele tem, ao produzir questões e ao produzir as suas respostas, ele produz também soluções e novos problemas. Inclusive problemas de coerência interna, problemas epistemológicos, lógicos, problemas de argumentação, problemas de uso de fontes. Por quê? Ao lidar com autores e contextos, sempre há um espaço muito tênue, que é o espaço da hermenêutica. Como nenhum autor produziu uma Bíblia, no sentido de que são textos sagrados imutáveis, e mesmo assim você vê diversas pessoas interpretando a Bíblia, cada um de seu modo, autores vão produzir interpretações múltiplas. É claro que essa interpretação não significa, essa abertura hermenêutica não significa que eu posso interpretar o texto de qualquer autor de qualquer jeito, mas significa que há um espaço de possibilidades de interpretação. Então,
quando a gente fala de assimilação e quando a gente vai criticar uma assimilação, a gente tem que responder duas questões essenciais de partida. Como determinada teoria se relaciona com o seu determinado objeto? Ou alguém acredita que o marxismo explica todos os fenômenos da Terra? O movimento dos astros, a fusão nuclear. Não, depende. Cada objeto, e isso Lukács, o próprio Lukács vai falar. Cada objeto, ele, por ter a sua própria realidade ontológica, ele produz uma determinada forma de ser analisado, de ser apreendido em seus termos. Portanto, qual é o objeto do marxismo? Essa é uma pergunta fundamental quando a gente fala de assimilação. Qual é o objeto do marxismo? E qual é a forma que o marxismo se relaciona com esse objeto? Para em seguida se abrir outras questões. Dito isso, como se dá as possibilidades hermenêuticas dentro do marxismo? Porque se todo texto e todo autor abre possibilidades hermenêuticas, qual é a janela de possibilidade de análise que o marxismo tem? Qual a flexibilidade hermenêutica do marxismo? Quais são as bases hermenêuticas do marxismo? Então, se você chegou à conclusão de que o marxismo é uma teoria completa que dá conta de tudo, uma teoria do tudo, bem, então esse vídeo é completamente inútil. Mas se não, a gente vai ter que se perguntar uma coisa. E no que o marxismo não dá conta? Como a gente responde por uma perspectiva marxista questões que o marxismo não toca? Ou que ele é incapaz de responder pelos seus próprios termos? É necessário fazer o movimento que Marx, que Lenin, que Althusser, que toda a tradição marxista fez. Dialogar com os seus colegas intelectuais, de dentro e de fora do marxismo, dialogar com o caldo cultural que você é cercado. Assim se produz assimilação. É claro que dizer, mas tem que ser uma assimilação crítica, isso é redundante, todo marxista sabe. O problema é que cada vertente do marxismo vai pensar a forma de fazer uma assimilação crítica de uma forma determinada justamente porque há no marxismo uma flexibilidade hermenêutica que produziu o que Zé Paulo Neto chama de marxismos. Ou seja, há o marxismo de Lenin, há o marxismo de Rosa, há o marxismo de José Carlos Mariátegui, há o marxismo de Althusser, há o marxismo de Lukács. Né? A gente tem uma mania muito grande de achar que porque eu sou lukáciano, então o marxismo se explica nos termos de Lukács. Se explica nos termos de Lukács para você, não para o althuseriano. Para o althuseriano, o marxismo vai se explicar no termo de Althusser. E isso é uma teoria viva e é uma teoria rica. Uma teoria que não tem pluralidade, múltiplas formas de ser em sua unidade, é uma teoria morta, é Bíblia, é religião. E, como já disse Marx, a religião é o ópio do povo. Longe de marxismo, enveredar por um caminho do dogmatismo, em que você se fecha nos textos de Marx e nos seus apóstolos, não é marxismo. Como disse Marx quando soube de algo parecido, se isso é marxismo, eu não sou marxista. Veja, Marx disse isso. Então, quem somos nós? Outra coisa muito importante para a gente, e aí entrando agora de verdade na questão do marxismo e a psicanálise, é fundamental entender que quando se diz que, veja, mas é preciso ter cuidado quando vai criticar, porque, veja, tem uma longa tradição de marxismo e psicanálise, Escola de Frankfurt, aí você tem Marcuse, Angela Davis, Lélia Gonzalez, Fanon, José Carlos Mariátegui, enfim, uma leva de gente muito grande, muito importante, que produziu coisas muito interessantes. Quando você diz, mas
ficar citando esses autores só para dizer que marxismo e psicanálise podem dialogar não é argumento. Claro, se esse argumento for usado para dizer assim, tá aqui Fanon que leu Marx com psicanálise, então eu estou autorizado a fazer o que eu quiser com marxismo e psicanálise. Se for usado dessa forma, beleza, isso realmente não é argumento. Mas o que se chama a atenção é que, e aí como eu falei, todo autor tem problema, Fanon tem problema, Lélia Gonzalez tem problema, Vygotsky tem problema, ou alguém tem a ingenuidade de que existe um autor que esgotou todos os problemas do marxismo, que resolveu todas as questões e que a teoria dele é tão perfeita que não tem nenhum problema. Ou seja, é uma teoria tão perfeita que não tem nem espaço de interpretação porque tudo já está explicado nela. Isso tem nome, se chama metafísica. E mesmo a metafísica era aberta a críticas. E Platão, Aristóteles, enfim, cada um discordando do outro como montar o seu sistema metafísico. Mas se você produziu isso, parabéns, você produziu um marxismo metafísico. Você produziu um grande sistema filosófico, que pode ser muito complexo, pode ser muito rebuscado, mas é uma metafísica. Então, quando se cita esses autores, se cita para dizer, olhe, existe uma longa tradição, rica tradição, que colocou questões fundamentais, como Fanon trazer a questão da negritude, da questão subjetiva da negritude e da racialização. Lélia Gonzalez trazendo a questão da neurose brasileira, do mito da democracia racial e etc. Quando você traz, ou então o Osurdo, né, que fala do recalque da questão colonial, né? Lembre-se, recalque é um conceito freudiano. Quando se cita esses autores, se cita para dizer, diante de uma tradição tão longa, tão importante, que tem uma influência de autores reconhecidamente muito fortes em seu aparato teórico, você não pode simplesmente responder de duas formas. Fanon não é marxista, então eu posso pegar as contribuições dele sabendo que ele não é marxista, e aí você nega o marxismo de Fanon e entrega ele de mão beijada para outras vertentes que estão doidas para ter Fanon para si. Ou você pega e diz assim, não, mas Fanon é um marxista, mas ele tinha problemas. Bem, tem problemas não é nenhum problema, né? Como a gente viu. Marx tinha problema, Engels tem problema, Lenin tem problema, todos têm problema. Todo mundo tem problema. Porque não existe nenhum gênio perfeito. Né? E ainda existe um problema de que, mas é porque há consequências políticas em juntar o marxismo e a psicanálise e etc. Bem, tudo tem consequências políticas, mas é muito idealismo, e aí usando com precisão o termo, é muito idealismo achar que é a sua afiliação teórica ou a afiliação teórica hegemônica de um certo lugar que vai ditar se uma teoria, se uma revolução, se um processo revolucionário vai dar certo ou não. Inclusive, a crítica que Zé Paulo Neto faz a alguns lukácianos é muito interessante porque ele diz assim, a crítica que certos lukácianos fazem ao stalinismo é uma crítica teoricista e de fundo idealista. Ou seja, achar que o problema do stalinismo foi falta de leninismo, falta de ler Lenin, ou falta de ler os textos filosóficos de Marx. Isso não explica a dinâmica concreta das contradições dentro do stalinismo e etc. Porque não é sobre eu estou com a teoria certa, eu me filio à teoria certa, portanto a revolução vai dar certa. Então, podemos chegar à conclusão que no Brasil todo mundo é o idiota completo, porque a revolução não deu certo até agora aqui. Então a gente está se filiando à teoria errada aqui, há muito tempo. Né? E por fim, para a gente ir encerrando esse debate, é fundamental nós entendermos que crítica não é desqualificação do outro. Crítica não é xingamento. Crítica não é não li, não gostei, mas vou criticar. Porque esse tipo de postura que produz um marxismo dogmático é apenas o sintoma
para horror de alguns, né, usar uma linguagem psicanalítica, produzir um sintoma de um marxismo identitário. O que é o marxismo identitário? É um marxismo que tudo que ele vê precisa ter necessariamente o reflexo dele mesmo. E aí você vê brigas homéricas no Twitter entre trotskistas e stalinistas, entre fulanos com marxistas-leninistas, ecossocialistas contra não sei quem, e marxistas psicanalistas contra um certo grupo da psicologia histórico-cultural. Todos são marxistas. Pelo menos em última instância, todos, pelo menos a priori, estariam lutando por uma revolução brasileira. Ainda que a análise do real, as formas de como vai se dar essa revolução estejam em disputa e vão ser decididas não nesse vídeo, não no fio do Twitter, não no carrossel do Instagram, não no Reels de qualquer que seja. Vão ser decididas na prática, na disputa política. Quantas vezes na história política as pessoas que estavam próximas do que, sei lá, eu ou você considera uma teoria mais bem acabada não tiveram sucesso, enquanto pessoas que tinham uma teoria que não era tão rebuscada assim tiveram sucesso. Basta ver os neoliberais. Mas dentro do marxismo, basta ver, por exemplo, o pessoal da teoria da dependência, que era muito minoritário na esquerda brasileira e tinha uma teoria muito complexa, muito rica de ler o marxismo na América Latina. No entanto, isso não produziu na prática uma brecha maior para a Revolução Brasileira. Isso é porque a teoria dele estava certa ou estava errada? Não. Porque apesar de teoria e prática serem polos de um par dialético, né? São contrários de um par dialético, ainda que sejam pares, eles possuem autonomia relativa. Teoria e prática têm uma autonomia relativa, ainda que essa autonomia seja intimamente ligada à dinâmica da relação entre teoria e prática. Então, é fundamental, para encerrar de vez esse assunto, e aí quem quiser ficar chateado vai ficar, enfim, para encerrar esse assunto de uma vez por todas, é fundamental que a gente produza um debate rico. Porque críticas à psicanálise, elas foram feitas por todo mundo. Elas foram feitas pela psicologia histórico-cultural de uma forma. Adorno vai fazer uma crítica à psicanálise. Adorno vai dizer que a clínica psicanalítica é conservadora, reacionária e o escambau vai dizer uma frase de que tudo é um equívoco na psicanálise, exceto seus exageros. Fanon vai desmistificar a universalidade do Édipo. Dentro da psicanálise há todo um debate sobre como transformar a psicanálise mexendo em conceitos fundamentais de Freud sem que isso deixe de ser psicanálise. Ou seja, o que é aquilo que, mesmo em mudança, permanece sendo psicanálise. Dentro da própria psicanálise é esse processo de crítica e de autocrítica, de crítica do Édipo, de crítica do inconsciente como linguagem. Outras pessoas vão analisar de outra forma e assim por diante. Se a psicanálise é uma ciência, se é uma ética, se é uma linguagem. É muita ingenuidade achar que Adorno, Marcuse, Angela Davis, Fanon, Lélia Gonzalez não souberam ler Marx ao ponto de não perceber que eles estavam fazendo algo errado. Esse é o ponto. É muita pretensão, muita arrogância teórica fazer isso sem mostrar, olha aqui na obra de Adorno, tá vendo como ele faz um uso equivocado do conceito tal e porque é assim que se faz crítica. Quando Marx fez a crítica a Proudhon, ele escreveu um livro para mostrar ponto por ponto do argumento de Proudhon onde estava problemático e onde ele podia assimilar. E ele assimila Proudhon depois de destruir o cara.
Marx faz isso com Hegel na crítica da filosofia do direito de Hegel. Ele destrói Hegel, mas ele assimila. Mas ele destrói como? Vai lá na obra do cara, pega os trechos, ficha os textos, porque a crítica da filosofia do direito é um fichamento. É ele comentando parágrafo por parágrafo. É assim que se faz crítica. Não no fio do Twitter. Não, só não tem problemas. Bem, qual autor não tem problemas? Se você acha que que o seu autor favorito não tem problemas, bem, você não está produzindo pensamento crítico, você está produzindo religião. Ainda que sua religião seja laica, mas é religião. Ainda que seja uma metafísica terrena, mas é uma metafísica, um sistema filosófico. Então é fundamental para enriquecer o marxismo que, se você não gosta da psicanálise, leia Vygotsky, leia Luria, leia Pulitzer, leia Bakhtin, que tem textos fazendo críticas fortíssimas à psicanálise, de modo muito rico, de modo em que várias pessoas que estão nesse nome, que é um nome horrível, que eu não gosto, acho que devia inventar outro nome, porque é ultrapassado, né? Freud ou marxistas também usam. Né? Você vê, por exemplo, li um texto de Dunker que ele cita Vygotsky. Né? Enfim, eu, por exemplo, gosto muito de algumas coisas de Vygotsky. Bem, eu estudei Vygotsky na universidade, né? E esse argumento de você não leu, você chegou agora, isso não é argumento, não precisa comentar. Mas, de toda forma, para que a gente enriqueça o marxismo, essas divergências precisam ser alimentadas de maneira adulta, responsável, respeitosa e humilde. Humilde no sentido de que eu, Aribaldo, perto de Vygotsky, não sou ninguém. Se eu pretendo fazer uma crítica a Vygotsky, o mínimo que eu tenho que fazer é estudar aprofundadamente Vygotsky. E as pessoas que comentam, e os comentadores, e os artigos, para poder ousar abrir a boca contra um gigante que é Vygotsky. Se eu quero fazer uma crítica a Freud, veja, a psicanálise está cheia de crítica a Freud. A psicanálise não acabou em Freud. Ela começou com Freud. Se você quer fazer uma crítica à psicanálise, o mínimo que você deve fazer enquanto marxista, se você se diz marxista, é ler Freud, é ler Lacan, é ler Winnicott, é ler Bion, é ler Henk. E ler. Porque, e aí ler como foi que os freudo-marxistas assimilaram, ler Adorno, ler Marcuse, ler Benjamin, Horkheimer, Habermas, Honneth, Angela Davis, Joe Didin, Mark Fisher, Zizek, Badiou. Você vai ter que encarar essa tradição. Encarar de frente. Para poder aí sim você dizer assim, pô, agora vou fazer uma crítica consequente. E aí cabe aos campos debaterem. Porque veja, eu não vi ainda em lugar nenhum. Se alguém quiser me mandar, pode me mandar no direct. Eu não vi em lugar nenhum psicanalista marxista fazendo uma crítica à psicologia histórico-cultural. Apenas ao comportamento de seita, dogmático e de um marxismo identitário e estético, né? Porque é isso. São os donos do marxismo a ponto de que ele pode dizer quem é marxista e quem não é. E o que você pode fazer sendo marxista e o que você não pode fazer. Né? Então, antes de a gente entrar em treta, antes de a gente... É normal quando a gente está começando a estudar qualquer autor, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com um monte de gente, a gente se apaixona pelo autor e aí nada presta. Eu me lembro que um dia numa aula eu disse para o professor que Foucault não tinha entendido Marx. Olha a pretensão do jovem iniciante na universidade. Foucault não entendeu Marx, quem tinha entendido era eu no primeiro período da universidade, né? Claro. Mas isso passa. Isso passa. E quando passa, a gente vê o quão burro nós fomos ao dizer, sei lá, como eu, que Foucault não entendeu Marx.
Ainda que até hoje eu acho que a leitura que Foucault faz de Marx eu discordo. Mas eu discordo sabendo que Foucault conhece muito melhor Marx do que eu conheço, do que muitos marxistas conhecem. E o nível de exigência para refutar o argumento de Foucault, que tem uma boa crítica à psicanálise, vale. Aposto que muitos não leram, né? A história da sexualidade. Tem uma excelente crítica à psicanálise. Foucault entendeu Marx. E para refutar a crítica que Marx faz ao marxismo, em especial ao marxismo francês, é necessário suar, e suar muito. Assim como para refutar esse campo complexo, extremamente heterogêneo, extremamente cheio de problemáticas. Vai ter autores como Adorno que vai dizer que a teoria da psicanálise é interessante nos seus erros, mas a clínica é horrível. Vai ter autores que vão dizer, não, a clínica é o bom, a teoria que precisa ser mudada, a teoria que não presta. Vai ter autores que vão dizer, os dois têm problemas, mas têm algumas soluções. A partir dessa tensão criativa entre marxismo e psicanálise, o que ela produziu de questões, o que ela produziu de problemas, o que ela tem de avanços e o que ela tem de problemas, é que a gente tem que criticar esse campo teórico gigantesco. Assim como a gente deveria fazer para qualquer campo. Seja o marxismo, seja fenomenologia, seja o que for, né? A gente vem de uma tradição em que Sartre dialogou marxismo com existencialismo, Fanon dialogou com o humanismo, com a psicanálise, com o estruturalismo, Althusser dialogou com o estruturalismo e com a psicanálise lacaniana, Badiou dialoga Mao Tse Tung com psicanálise, Mao Tse Tung escanteia Hegel, Althusser dá uma escanteada em Hegel, Losurdo, Hegel aparece grandão. E tudo isso é marxismo. E tudo isso só enriquece. Porque cada autor desse responde problemas, traz questões, nos abre possibilidades, nos fecham possibilidades, e aí a gente tem que recorrer a outras. E é assim que se faz teoria, é assim que se faz crítica. Fora disso, não há teoria, muito menos uma teoria que se pretenda crítica. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Lembrem-se de se inscrever, de compartilhar, de deixar seu comentário. Perdão pelo vídeo longuíssimo. Até a próxima. Não se esqueça, quem puder, apoia no Apoia-se, que me ajuda muito. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.